Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Coach Bruno, eu sou treinador e sócio proprietário da CrossFit 1077. Eu vim aqui hoje para trazer um tema bem importante. Esse tema vai abordar alguns assuntos que eles são complexos, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível, porque esse vídeo é destinado aos alunos, aos praticantes de CrossFit e também para os educadores físicos que querem se aprofundar um pouquinho mais no tema. Fica ligado aí! Pessoal, você sabe como escolher a sua categoria dentro do box? Você sabe qual categoria você é naquele dia de treino, naquele WOD? Você é iniciante, scale, RX ou nenhuma das alternativas? Então já vou adiantar e vou falar nenhuma das alternativas, tá? Por que isso? Antes de entender por que a gente deve saber escolher a categoria que a gente vai treinar, a gente tem que entender o que o coach quer passar pra gente. Aquele treino ele foi montado com um objetivo. Qual é o objetivo daquele treino? Dentro desses objetivos, o coach ele vai trabalhar, por exemplo, algumas vias metabólicas e a gente vai entender um pouquinho melhor o que são essas vias metabólicas, tá? Nós temos 3 vias metabólicas. A gente tem o ATP-CP, que é o anaeróbio alático, a gente tem o sistema glicolítico, que é o anaeróbio lático, e a gente tem o sistema oxidativo, tá legal? Que é a parte aeróbia do treinamento. Então a gente sabe que para a gente treinar, a gente precisa de combustível, a gente precisa de comida, né? Então a gente tem aí os macronutrientes que nos fornecem energia, que é carboidrato, proteína, né? Proteína também é usada como substrato energético. A gente não quer isso, né? Quanto menos proteína a gente usar, melhor, mas a gente também usa a proteína como fonte de energia. Então, carboidratos, proteínas e gorduras. Só que quando a gente come, a gente não usa a energia que está ali naquelas moléculas como fonte de energia. A gente tem uma molécula dentro do nosso corpo chamada ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina ligada a 3 moléculas de fosfato inorgânico. Então essa molécula, ela gera bastante energia para que a gente tenha uma contração muscular, ok? E como funciona isso, né? Como que a gente usa esse ATP como fonte de energia? A gente tem o primeiro sistema, como eu falei, é o ATP-CP, que a gente vai usar como fonte de energia. Então a gente tem aqui a adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP. Quando a gente quebra essa molécula, a gente libera a última molécula de fosfato inorgânico, né? Então a gente tem ali as enzimas que vão quebrar essa molécula de ATP de 3 fosfatos, ela libera esse fosfato da cadeia e aí ela gera energia, formando ADP. Portanto, a gente teve a contração muscular nessa quebra da adenosina trifosfato para adenosina difosfato. Só que para a gente continuar gerando energia, a gente tem que ter ATP. E para repor essas moléculas de ATP, a gente tem a creatina fosfato, né? Uma molécula de creatina com uma molécula de fosfato inorgânico. Então ali a gente também tem as enzimas que vão quebrar esse fosfato inorgânico da creatina e vai passar esse fosfato inorgânico para a molécula de ADP, gerando assim novamente uma molécula de ATP e aí a gente tem de novo energia para ter a contração muscular. Nesse sistema ATP-CP, ele é um sistema que essa energia ela já fica lá dentro da fibra muscular e a gente tem um estoque muito baixo desse ATP-CP para a gente usar como fonte de energia. Então, nesse sistema, a gente usa os movimentos de curta duração, né? Em torno aí de 5 a 15 segundos de contração. Então, os movimentos de levantamento de peso, né? Quanto dura um levantamento de peso olímpico? Quanto dura um snatch, um movimento máximo, com força máxima, com cargas máximas? Esse levantamento ele vai durar 1 segundo, ele vai durar 1,5 segundos.
Então a gente já tem estocado essa energia ali dentro do músculo, né? Se a gente pegar um campeonato de levantamento de peso, quando o atleta faz esse movimento máximo, ele está gerando muita força, muita potência, ele está depletando esse sistema energético, ele acaba com aquela fonte de energia. Tanto é que para ele executar a próxima repetição, ele tem que descansar. Por que ele tem que descansar? Porque ele gastou ATP, e aí, se ele tiver que fazer um novo levantamento máximo depois da primeira tentativa dele sem descanso, ele não tem fonte de energia. Então ele tem que descansar ali 2 minutos, pelo menos 2 minutos entre uma série e outra. Para quê? Para que aquela creatina fosfato se quebre, aquele fosfato inorgânico se ligue na adenosina difosfato e forme novamente a adenosina trifosfato, pronto para que ele consiga executar o outro movimento, né? A gente tem como exemplo também as corridas de 100 metros. A corrida de 100 metros ela dura 10 segundos. Se você pegar um atleta ali, ó, no máximo dele em 10 segundos, se você pedir para ele voltar e correr mais esses 100 metros sem descanso, ele não vai conseguir fazer o mesmo tempo. Por quê? Porque ele depletou todo o estoque dele de energia e aí ele não consegue ter a mesma força, a mesma potência para executar de novo. Então, quando a gente está pensando em melhorar o sistema ATP-CP, quando a gente quer treinar esse sistema, a gente está falando dos dias de força, os dias de potência, os famosos heavy day. Naquele dia que não é tão comum da gente fazer, né? O pessoal não gosta muito, não sua muito, parece que você não treinou, mas ele é muito importante. Você vai, faz uma carga alta, senta e descansa para recuperar esse sistema energético e está pronto para a próxima repetição. Esse tipo de treino é um treino muito neural, né? Que a gente está melhorando o recrutamento de fibra muscular e a gente está também trabalhando esse sistema ATP-CP. O outro sistema que a gente tem para usar como fonte de energia é o sistema glicolítico, né? É o anaeróbio lático, onde a gente tem a produção de ácido lático. Esse sistema a gente já está usando a glicose, né, para a gente ter a ressíntese do ATP. Lembra, quem gera energia é o ATP, não é a molécula de glicose, né? Então o que vai acontecer? Vai ter todo o processo químico, a gente vai quebrar essa glicose, ela vai jogar uma molécula de fosfato inorgânico naquele ADP, naquela adenosina difosfato, para formar novamente o ATP, que é a adenosina trifosfato, e aí sim a gente tem energia para contração muscular. Esse sistema energético, ele também tem uma duração limitada. Ele vai durar em torno de 15 segundos a mais ou menos 5 minutos. Lembrando aqui, galera, a gente está falando de predominância, tá? Eu não estou falando que durante 5 minutos de atividade a gente está tirando energia só desse sistema glicolítico. A gente tem predominância. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabela para vocês verem a predominância dos sistemas energéticos, né? Então, a gente pode ver que uma corrida de 100 metros, por exemplo, ela tem uma predominância de 90% do ATP-CP e 10% do sistema oxidativo, né? Da via aeróbia, que eu já vou falar para vocês. E o inverso, uma corrida de 42 quilômetros, que é uma longa duração, a gente tem aí 99% da via aeróbia e a gente tem 1% do ATP-CP. Então, dependendo da intensidade do treino, a gente tem predominância de uma fonte ou de outra. Mas o corpo ele é inteligente o suficiente para extrair energia para que a gente consiga fazer atividade física. Então, voltando para o sistema glicolítico, a gente também tem uma fonte limitada e dependendo da intensidade desse treino, a gente começa a acumular o famoso ácido lático, que é uma forma da gente ter fadiga, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue manter a mesma intensidade do treino porque a gente entra em fadiga. E esse sistema glicolítico é um sistema que a gente usa muito dentro do CrossFit. Então, se eu monto um treino, uma Fran, por exemplo, quanto tempo dura uma Fran? A Fran ela dura 2, 3,
5 minutos. Então a gente está trabalhando esse sistema glicolítico. E depois eu vou falar para vocês a questão da categoria que a gente deve escolher no dia. E por último, a gente tem a via aeróbia, o sistema oxidativo, que a gente está usando ali a glicose, a gordura, como fonte de energia, né? A gordura ela tem um estoque, né, ilimitado, aí a gente pode ir tirando energia da gordura, porque a gente consegue acumular mais gordura, né? O carboidrato a gente acaba depletando ele antes, por isso que longas provas aí a gente tem que até comer durante a prova para você conseguir recuperar esses substratos energéticos, mas é uma via que você tem condições de manter ela durante mais tempo, só que você não consegue gerar muita potência, né? Porque ela demora a fazer a ressíntese do ATP-CP para que você consiga ter energia suficiente ali para uma contração muscular. Então não adianta, por exemplo, a gente fazer um WOD de 1 hora com levantamento de peso, por exemplo, a gente não vai ter aquela contração rápida para o levantamento de peso. A gente não vai conseguir fazer um movimento atrás do outro, porque a gente não tem energia para fazer isso. Tirando tudo isso que eu falei, que é muito complexo, que depois num próximo vídeo eu posso entrar um pouquinho mais detalhado em cada sistema energético, como a gente escolhe uma categoria dentro do treino, dentro do boxe. A gente não deve se apegar a nome, a gente deve entender qual é o objetivo daquele treino. Vou dar um exemplo. Fran, tá? A Fran, ela dura mais ou menos 2, 3, 5 minutos, dependendo do atleta, é claro. Nesse dia de Fran, a gente está tentando melhorar o sistema glicolítico, certo? Que é aquela via anaeróbia lática. A gente quer melhorar o nosso condicionamento físico dentro daquela via. Então, aquele treino ele tem que durar no máximo 5 minutos, porque a gente quer melhorar a via glicolítica anaeróbia. Então, se você coloca uma carga de Fran e faz os pull-ups sem adaptação e você vai demorar 10 minutos, pode até ser que você termine, mas você não está melhorando aquela via que o treinador se preocupou em prescrever para que você consiga melhorar o seu condicionamento físico. Outro exemplo, um atleta que ele é muito bom, ele consegue terminar essa Fran para baixo de 2 minutos, só que eu quero naquele treino que ele consiga ter uma intensidade de treino por volta de 3 minutos. Eu quero puxar um pouquinho mais aquele atleta, só que aquele atleta ele acabou em 2 minutos. O que a gente pode fazer com esse atleta? A gente pode adaptar para mais. Então, em vez de fazer uma Fran com 40 quilos, ele pode fazer uma Fran com 50 quilos. Ele vai ter uma intensidade maior, consequentemente, a duração do workout dele vai durar um pouco mais, que é o que o coach prescreveu para ele. Então, se a gente se apegar à nomenclatura, né, de categoria, a gente não vai conseguir o que o coach está pedindo. Não é um dia de benchmark. Ah, galera, hoje nós vamos fazer um teste. Hoje é dia de benchmark. Eu quero saber exatamente qual é o resultado da sua Fran. Nesse dia, você pode fazer a carga oficial, mesmo que dure 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, porque é um dia de teste. Mas no dia a dia, dentro do box, você precisa esquecer isso e você precisa perguntar para o seu coach qual é a ideia do treino. Quanto tempo aquele treino tem que demorar? Qual é a via metabólica que ele está querendo trabalhar para que você consiga escolher a sua carga dentro da intensidade que o coach montou o treino. Competições são diferentes, é claro. Competições a gente tem vários atletas para executar a mesma prova. Então, em competição, não tem como você adaptar. Você tem que fazer exatamente aquilo que ele está fazendo. Mas dentro do boxe não é uma competição, é uma competição interna que você precisa melhorar para você mesmo, melhorar o seu condicionamento físico para que você consiga ficar mais forte do que ontem, para que você consiga realmente ter um condicionamento físico e levar isso para o resto da vida. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem aí nos comentários, eu vou responder uma por uma e a gente se fala na próxima. Galera, muito obrigado, saudade de todos, em breve a gente está no nosso box que a gente tanto ama. Valeu!